O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo então disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Depois da homilia rezada, esquematizada, mentalizada, o Espírito Santo ainda faz as proezas dele. E a intenção não era começar pelo salmo de hoje, mas acabou que será assim, porque assim o Espírito inspirou. E eu começo, meu irmão, minha irmã, te dizendo uma coisa muito importante, fruto da observância do que acontece na Sagrada Escritura, com todos os homens e mulheres dispostos a mudarem de vida por causa de algo maior do que eles. Porque quando nos propomos a mudar de vida por algum motivo ou por alguma causa que seja igual a nós, não vale a pena. Nós somos falhos. E se nós nos propusermos a passar a nossa vida lutando por alguma causa que comece em nós e se encerre em nós,
não vale a pena. É tempo jogado fora, é luta lutada para perder. Não tem como. Agora, quando nos propomos a lutar por causas que são maiores do que nós, aí vale a pena. Sobretudo se a causa for Deus. Aí sim, aí a luta ganha um gás a mais. A luta ganha um plus. Porque nós estamos lutando em nome e por alguém que tem como peculiaridade salvar. E só Ele pode salvar. Então, quando nossa causa lutada é lutada por causa dEle, em nome dEle, aí vale a pena. Eu hoje teria, só aqui na igreja, presente nesta Santa Missa, pessoas que estão lutando, pessoas guerreiras, que não estão sofrendo somente nas dores da alma, porque dor de alma todo ser humano sofre, porque as nossas fraquezas provocam dores na alma, nos machucam. Se tem uma coisa que o ser humano faz com que se machuque a si próprio, por exemplo, é não aceitar que tem fraqueza. Pode ser que essa seja uma das maiores machucaduras que existem para a alma humana. A não aceitação da própria condição, da própria fraqueza. E aí, quando nós nos deparamos, por exemplo, com uma doença, que não tem o que fazer a não ser aceitar a fraqueza humana que carregamos, aí isso tudo é desmontado. Esse orgulho todo é desmontado porque nós não temos o que fazer a não ser passar pela doença, por exemplo. E aqui nós poderíamos enumerar outros tipos de dores ou sofrimentos. Não só as doenças, mas as próprias frustrações humanas. As confianças que passamos a nossa vida depositando em pessoas que não vão poder nos garantir a perfeição, porque são tão pecadores como nós. Essas frustrações já são dolorosas para nós. As decepções, as traições, as ofensas, as perseguições, tudo isso causa machucaduras. E eu repito, só aqui, nesta igreja, nesta missa hoje, sendo padre desta comunidade, eu já poderia dizer para vocês com certeza que nós temos pessoas que estão na realidade, passando, sofrendo e lutando contra dores corporais, que são reais. Mas o que o padre queria dizer para você, sobre aquela observância na Sagrada Escritura, é o seguinte: o que está dentro sempre será mais importante do que está fora de nós. Sempre. O que está dentro de uma casa sempre vai ser mais importante do que está fora. O que acontece dentro de um casamento, na intimidade do seu leito conjugal, sempre será mais importante do que a estética do casal, que às vezes é vista só no Instagram. O que acontece dentro do coração sempre vai ser mais importante para Deus do que acontece fora. O processo quaresmal que vivemos em preparação para a Páscoa nos propõe valorizarmos as coisas mais importantes. Ou seja, a proposta quaresmal, em primeiro lugar, é para que os acontecimentos de conversão, de mudança de vida, de mudança de visão em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação à igreja, em relação ao mundo, elas aconteçam em primeiro lugar dentro, para que o externo seja coerente com aquilo que está internamente acontecendo em nós. Quando Jesus hoje é tentado por Satanás, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito importante. O evangelista deixa claro que o Senhor não simplesmente sai da casa de Nossa Senhora e já vai para o deserto sofrer as tentações.
É claro que nós sabemos que por trás dessa ida de Jesus ao deserto, e nós sempre no primeiro domingo da Quaresma nos depararemos com essa ida do Senhor, esse movimento de Jesus da saída de um lugar para o deserto, ela é pedagógica para nós, para nos lembrar que nossa vida, ela é um deserto. A nossa vida nem sempre são flores, e a fé não pode fazer com que eu finja que são. A fé, ela só acontece de maneira profunda e sincera na vida do ser humano, quando a fé nos traz uma realidade concreta na nossa vida. Ou seja, quanto mais realistas nós nos tornamos, mais otimistas temos probabilidade de nos tornarmos também. E a fé não pode nos descolar da realidade. A fé tem que nos plantar o pé no chão. E aí, com o pé plantado no chão da realidade e da concretude da vida, a gente pode começar a sonhar em mudar o nosso coração e a nossa alma. Então, além da pedagogia divina, do Senhor ir ao deserto, dizer para nós que deserto é local, é tempo, é espaço e é oportunidade especial de purificação, de peneiragem, de burilar, de deixar condensar as fumaças ruins que existem na nossa vida, para que o espaço do nosso coração seja ocupado pelas coisas de Deus. Além disso, o Senhor nos traz uma mensagem muito importante. As tentações, elas vão acontecer até o último suspiro das nossas vidas. Não adianta querer se esconder debaixo da cama, não adianta querer se esconder no porão, no sótão, subir no telhado para que a tentação não te pegue, porque nós sofreremos. Não faz parte da nossa natureza, porque o Senhor não nos criou para a tentação, porque não nos criou para o pecado. Mas faz parte da nossa realidade. E a gente não pode fugir dela. Nós temos que estar de frente para elas, dizendo para elas o que Jesus diz para nós no Evangelho de hoje. É possível superá-las. Porém, e aqui o padre chama a sua atenção para a narrativa do Evangelho, dizendo para nós em que condições as tentações podem ser superadas. Como que o ser humano deve estar para que as tentações tenham a grande probabilidade de serem superadas. É o que Jesus nos mostra na sua pedagogia. A narrativa do Evangelho diz o seguinte: o Senhor está no Jordão. O Senhor está na presença de João Batista. Está no Jordão fazendo o quê? Recebendo o batismo de conversão. É quando pela primeira vez a Trindade se manifesta sobre a pessoa de Jesus publicamente. E é a primeira vez que o Pai se manifesta em relação a Jesus como seu Filho. E isso é confirmado pela descida da pomba, dizendo que em Jesus o Espírito de Deus se faz presente porque Ele é Deus. Só depois, repleto do Espírito Santo, é que o Senhor vai enfrentar as tentações. Em outras palavras, recuperando o início da nossa fala, de que as coisas mais importantes precisam ser cuidadas dentro de nós, significa que não adianta você achar que você vai conseguir superar a tentação se a sua alma está toda despedaçada. Não adianta você querer enfrentar a tentação se você não está construindo com Deus uma vida espiritual que seja capaz de te dar, inclusive, a confiança necessária e a esperança necessária para que as tentações não se tornem mais importantes na sua vida do que Deus. Porque isso talvez seja a maior tentação do ser humano contemporâneo. Olhar para as dificuldades, se desesperar a tal modo, a tal ponto, de acreditar que aquela tentação, aquele desafio, aquela dificuldade seja maior do que Deus. E quando alguma coisa ou alguém
já foram maiores do que Deus ao longo da história da salvação. Nunca aconteceu. Nem Satanás. E ele já foi derrotado? Quando o Senhor morreu e ressuscitou, o último inimigo a ser derrotado foi a morte. E ela já foi derrotada. Então, meu irmão, minha irmã, concluindo esta homilia, o Padre deixa para você, amparado pela palavra de Deus, esse primeiro domingo da Quaresma. Queira, deseje, busque sonhar com o céu na sua vida, mas se proponha a percorrer o processo necessário para o céu. E o processo necessário para o céu acontece neste mundo que vivemos, com as escolhas que fazemos. E a nossa principal escolha, sobretudo no período quaresmal, deve ser preparar a nossa alma, o nosso espírito para enfrentar as tentações e permanecermos fiéis a Deus. É o que pedimos nesta Eucaristia e em todas, amparados pela poderosa intercessão da Virgem Maria e de São José. Eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Todos, sem exceção. Não precisa ter medo que você não vai tomar um beliscão, nada disso. O tempo quaresmal é um tempo de contrição, de processo até de introversão em algum momento, para que a gente faça uma reflexão profunda sobre a nossa vida, sobre o que vivemos, sentimos, e até sobre os nossos propósitos de ação para a nossa vida. Por que trabalhar tanto? Por que ganhar tanto dinheiro? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Para saber se Deus realmente está por trás de tudo o que fazemos. O risco que corremos ao longo da nossa vida corrida é esquecer de sonhar o sonho que Deus tem para nós. E Deus quer sonhar em nós sobre o céu, e nós somos convidados a permitir isso. Nós conhecemos uma canção muito bela que fala disso. Nessa canção, o compositor e o intérprete fala para todos aqueles que escutam ou cantam junto: deixa Deus sonhar em ti. Para de impedir que o sonho do céu volte a acontecer na sua vida, na sua história. Você não precisa abandonar esse sonho para poder ser o grande profissional que você é, o grande marido, a grande esposa, o grande namorado, a grande namorada. Você não precisa abandonar o sonho do céu para ser um grande ser humano desse mundo.